Ontem, quando foram divulgados aqueles áudios, a primeira impressão que me ocorreu é de que era uma tentativa do Mauro Cid de limpar a imagem dele de traidor perante a corporação, né, que é uma pecha, né, muito gravosa, né, dentro dessa corporação, a existência de um traidor. E que fez isto em diálogo com um colega de farda, né, supostamente imaginando que era um diálogo livre, né, sem qualquer tipo de armação por trás, e que tinha esse interesse de que esta informação, né, de que ele mantinha a fidelidade com o Bolsonaro, o bolsonarismo, e só estava premido por pressão da Polícia Federal e do ministro do STF, uma espécie de um neolavajatismo, né, portanto, com destino diferente daquele que teve a Lava Jato, com esse objetivo. Né. Eu acho que ele foi surpreendido, né, com a divulgação e a revelação desses áudios, foram tornados públicos, e que eles naturalmente podem ser entendidos, né, como um combustível para o bolsonarismo, para a defesa do Bolsonaro e dos outros implicados. Do ponto de vista pessoal, eu acho que faltou a ele fazer um cálculo raso, rápido, para saber que esta atitude ela teria implicações, inclusive esta implicação dele ser preso e correr o risco de ter o acordo de delação rescindido, com todos os efeitos que isso significa, e o mais gravoso dos efeitos é justamente de ampliar o tempo de condenação para além de 2 anos, o que compromete a carreira dele definitivo, porque à medida que se ele tiver uma condenação de mais de 2 anos, ele perde o posto de militar e perde, inclusive, né, a sua condição de vínculo com a carreira e todas as consequências decorrentes disso. E esse é um risco que eu acho que ele passa a correr, né, e mais do que isso, ele arrasta para dentro, de novo, dos inquéritos, o seu próprio pai. Quer dizer, nós temos que entender que a delação... Hein? A mulher Oi? Também. A mulher também. E a mulher também, claro, a Gabriela Cid, né? Mas mais importante do que a Gabriela Cid, eu entendo, Tereza, é o general Lorena Cid, que traz para dentro, que também tem envolvimento, ele teve envolvido naquele episódio, né, de negociação da venda das joias traficadas, roubadas da União, contrabandeadas para os Estados Unidos para serem vendidas, né, clandestinamente no mercado estadunidense. Há quem diga que ele caiu numa armadilha, né, uma armadilha que o bolsonarismo armou. Eu tenho uma certa dificuldade de ver dessa forma. Desde ontem, quando eu vi a notícia, eu imaginei que o excesso de malandragem dele ia levar a consequências, né, muito prejudiciais, como essas que ele teve, e não era descartado a hipótese, né, de uma prisão diante das acusações muito graves que ele fez a todo o sistema de justiça e o sistema policial da Polícia Federal. Então ele colocou em dúvida e inverteu a realidade como se ele fosse uma vítima, né, de uma postura inadequada de parte das autoridades policiais e judiciárias do país. Eu entendo. Por que você acha que ele não caiu numa trampa, na armadilha? Eu acho que ele caiu. Eu queria entender esse seu raciocínio. Não, é que eu acho que o que presidiu esse movimento que ele faz, de expressar essas opiniões, que são opiniões que caem como música aos ouvidos dos seus colegas de farda, mas sobretudo ao Bolsonaro e ao bolsonarismo, ele fez com o interesse de limpar a barra, porque a condição de traidor dentro da corporação militar, da instituição militar, ela é uma condição né, muito, muito nefasta, muito prejudicial à imagem e à carreira dele. Mas limpar a barra sem vazar, né? Ele não imaginava. Sem vazar. Mas aí é que vem outro problema, né, que é conexo a isso naturalmente, é que eles internamente estão numa luta interna feroz, que é todos contra todos também, eu entendo, Tereza, porque querem arrastar ao máximo para dentro da cena do crime. Ele mesmo fala isso, né, o Mauro Cid? Ou salvam-se todos, né, ou vamos todos. Entende? E aí entra, eu acho que é esta divulgação que foi dada, sem autorização, de um interlocutor interessado em ouvir aquilo e usar aquilo para o propósito que é exatamente esse, de beneficiar. Essa é a minha interpretação. Agora, independentemente disso, pode ter havido efetivamente alguém que criou a circunstância, que colocou o interlocutor, que é um colega de farda, a gente precisa entender isso. Quem estava em diálogo com ele era um colega de farda, era um militar, um oficial também, que estava em diálogo com ele. Pode ter sido criada a circunstância de terem armado esse diálogo, induzido ele a falar isso? Eu acho que até pode. Não altera de qualquer maneira, sendo uma armadilha ou não, ou sendo, né, essa tentativa dele de limpar a imagem, de maneira ingênua, achar que o assunto não fosse vazar, a consequência, ela teria sido esta que ele está padecendo agora.
né, que ele corre um risco muito sério de ter o seu acordo de delação rompido sem prejuízo à evolução das investigações. Porque a delação do Mauro Cid, é importante a gente dizer isso, a delação do Mauro Cid, ela não acrescenta nada aos inquéritos, né, além de pormenores e detalhes, circunstâncias, eventualmente diálogos, de informações que foram obtidas na própria apreensão do telefone celular dele e de outros documentos e posse de dispositivos telemáticos que ele tinha. Então, isso não altera o resultado, o conteúdo do que está em curso, nem para o Mauro Cid, nem para os demais. Vejam, a reunião aquela do 7 de julho, que ele ocultou ou esqueceu, né, da Polícia Federal no seu depoimento, ela já estava disponível para a Polícia Federal. Aquilo independia de uma delação dele. Já estava disponível. E, portanto, tudo o que já tem esse acervo probatório, eu entendo, que ele já é suficiente, né, para prosseguir as apurações contra ele próprio e contra os demais.